Boa noite. A partir de agora, você assiste aqui no Momento Cultural a live promovida pelo projeto Mesa Brasil Sesc, na Semana da Alimentação. As convidadas são as nutricionistas Juliette Carvalho e Priscila Roman. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos, então, na Semana da Alimentação, né? Estamos aqui com o Mesa Brasil. Então, hoje é o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro. Para encerrar essa semana, hoje a gente vai fazer, então, o último duelo do dia, que é o duelo do jantar. Então, hoje, eu, nutricionista aqui do Mesa Brasil de Lajeado, vou estar duelando com a Priscila, que é nutricionista do Mesa Brasil de Porto Alegre. Então, meu nome é Juliette Carvalho. Hoje eu vou fazer uma receitinha de almôndega nutritiva. Essa almôndega nutritiva, ela é um aproveitamento integral de alimentos. Então, a gente consegue estar fazendo essa receita ficar mais nutritiva, cheia de nutrientes, tá? Sejam todos bem-vindos. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando ali no chat, que a gente vai respondendo, a gente vai interagindo. Vocês podem colocar também a cidade, da onde vocês são. Quero ver a galera aí de Rio Grande também participando, minha cidade natal. Então, vão colocando aí no chat, tá? Se vocês estão gostando, todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, agora eu vou começar a receitinha da almôndega. Essa receitinha é muito legal para ser usada na janta, porque é uma receita prática. Você consegue estar fazendo essa receita e estar congelando essas almôndegas para poder ir usando durante a semana, né? Fica mais fácil na hora de for preparar uma janta. Então, aqui eu coloquei, né, nesse vidro, meio quilo de carne moída. Se vocês em casa querem fazer em mais quantidades, vocês podem dobrar essa receita. Então, vocês podem estar fazendo com 1 quilo de carne moída. Nessa carne moída, então, eu vou começar a adicionar os outros ingredientes para tornar, então, essa receita mais nutritiva. Essa receita também é legal para dar para as crianças, porque às vezes as crianças não costumam estar comendo, né? Às vezes não gostam de comer algum legume, algum vegetal. Então, essa receita a gente consegue dar um aporte maior para essas crianças, né? Um aporte nutricional maior, tá? Então, eu vou colocar aqui um pedaço de repolho roxo, tá? Então, é menos da metade de repolho roxo que eu vou estar adicionando, então, nessa carne moída. Eu usei o repolho roxo, né, para ficar mais colorido, ser mais nutritivo. Se vocês tiverem um repolho branco, não tem problema. Pode ser utilizado o repolho branco também. Vou adicionar, então, a cenoura com casca. Então, lembrando que todos hortifruti que a gente for utilizar com casca, eles precisam ser feitos a higienização, né? Se você não sabe como é feita a higienização, eu vou lhe ensinar. Você pega os hortifruti, passa em água corrente e faz uma solução clorada para colocar esses hortifruti. A solução clorada é 1 colher de sopa para 1 litro de água e deixa por 15 minutos, então, esses hortifruti ali para serem higienizados. Depois pode lavar de novo em água corrente e já está pronto para ser utilizado. Então, aqui eu coloquei a cenoura com casca, né? Para não desperdiçar a casca, sendo que tem mais nutrientes também. Eu vou colocar também uma batata inglesa com casca também, bem higienizada. A batata inglesa, ela solta bastante água, viu? Então, vai ajudar na consistência da minha almôndega. Eu vou estar adicionando também meia xícara de aveia. Eu uso a aveia em flocos finos, tá? Para ficar melhor na almôndega. Às vezes, quando é flocos mais grossos, fica saindo da almôndega, fica difícil depois para fazer a bolinha da almôndega. Agora, eu vou colocar os temperinhos. Então, eu coloquei aqui nesse potinho meia cebola, eu coloquei salsinha, cebolinha, tudo com talos, né? Então, a gente sabe que nos talos concentram maior nutrientes.
Então, a gente pode sim também estar utilizando na receita os talos, não precisa, né, fazer um desperdício com esses talos. Então, a gente vai colocar aqui na almôndega também. A gente vai colocar uma pitadinha de sal, né? Às vezes me perguntam, né, o que é uma pitadinha de sal, né? É mais ou menos pegar com os dedos, né, assim, e colocar por cima um pouquinho de sal, tá? Cuidar, né, para quem tem hipertensão arterial, não tá utilizando muito sal na receita, senão depois vai ter problema com a pressão. Agora eu vou botar um pouquinho de orégano. Os temperos, vocês fazem como vocês gostarem melhor. Ah, Juliette, eu não gosto de orégano, não precisa estar colocando. Ou se gostarem de outros temperos, podem estar utilizando também nessa receita. Vou colocar um pouco de cominho, que eu gosto para dar um gostinho. E um pouco, então, de pimenta. E agora eu vou mexer isso aqui, para depois conseguir fazer as almôndegas. Pessoal, podem ir interagindo, né, aí na nossa Semana da Alimentação do Mesa Brasil. Então, a Semana da Alimentação, ela foi promovida pelo SESC-RS. A gente teve toda uma semana de programações desde a segunda-feira. Então, a gente está terminando hoje a Semana da Alimentação com esse duelo do jantar. Hoje de manhã nós tivemos às 9 horas o duelo do café da manhã, às 15 horas o duelo do café da tarde, que todos os vídeos estão salvos aqui no canal do SESC-RS, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, dá para se inscrever no canal e ficar por dentro de todos os vídeos que o SESC faz. Ó, a almôndega, né, a carne moída misturada com os outros temperinhos, vai dando uma cor bem bonita, ó. Bem colorido. Agora, a gente já pode fazer as nossas almôndegas, tá? Eu utilizo esse recipiente de vidro para colocar a almôndega e eu não unto ela. Como a almôndega tem a cenoura, tem a batata, que solta, né, água quando a gente coloca ela em alta temperatura, então eu não coloco nada para untar. Ela consegue estar desgrudando fácil, tá? Mas na casa de vocês sabem, se quiserem untar, né, para ficar melhor e depois não ter, daqui a pouco, poder grudar, vocês podem estar untando. Ó, já fiz toda a misturança, né? Agora eu vou fazer, então, as almôndegas. E aí vocês façam no tamanho que vocês quiserem essas almôndegas, tá? Lembrando que não precisa vocês fazerem todas de uma vez só. Vocês podem congelar essas almôndegas e ir utilizando durante a semana. Até para fazer marmita, daqui a pouco para levar no outro dia para o serviço, né? Para estar utilizando melhor, então, esse alimento e para facilitar a vida também. A gente sabe que nessa vida corrida, né? Às vezes a gente não tem tanto tempo para estar cozinhando, tudo isso. Eu acho que um pouco agora, né, dessa pandemia, que a gente ficou alguns dias mais em casa, foi bom para a gente poder voltar para a cozinha, ter esse tempo maior de cozinhar. Para quem tem crianças em casa, né, também é legal levar as crianças para a cozinha, ensinar elas, deixar elas tocarem no alimento. Isso faz toda a diferença para a educação nutricional das crianças, tá? Ó, aqui eu sigo, então, fazendo as minhas almôndegas e vou dar uma dica para vocês, tá? Essa receitinha, a gente pode fazer tanto as almôndegas, como a gente pode fazer um hambúrguer nutritivo. Então, a gente pode estar utilizando esse hambúrguer, né, para comer no pão. Então, ó, eu fiz a minha almôndega, a minha bolinha, e eu vou amassar ela. E aí ela vai ficar em formato de hambúrguer, que eu posso também congelar para estar utilizando no final de semana, para fazer, né, um pão com hambúrguer. Então, eu posso estar utilizando ela depois também. Então, tem esses dois formatos que dá para fazer. Ou em formato de almôndega, ou em formato de hambúrguer, tá? Lembrando, né, que sempre na cozinha, quando a gente conseguir estar aproveitando o alimento por integral, é melhor, porque daí a gente evita o desperdício de alimentos. A gente sabe, né,
o quanto de alimentos que vai fora hoje que são muito nutritivos. Então, todas as refeições que a gente pode estar incluindo um pouquinho de legumes, de vegetais nas nossas refeições para enriquecer elas é fundamental. Ó, já fiz as minhas almôndegas para botar no forno. Então, essas almôndegas eu deixo elas mais separadinhas, tá? Porque ela vai soltar mais água. O hambúrguer é a mesma coisa. Então, agora é só levar para o forno. Eu coloco sempre em 200 graus. Vai dar uns 20 minutinhos, mais ou menos. Mas depende do forno que vocês têm em casa. Para saber se a almôndega está pronta, eu gosto dela bem douradinha, né? Bem torradinha. Eu não gosto dela muito crua. Então, vai conforme o gosto de vocês, de deixar no forno. Daí vocês podem ir olhando no forno, vendo como é que elas estão, tá? Então, agora eu vou levar para o forno, né? Para elas ficarem prontas, para a gente ver depois como é que ficou. E agora, então, eu vou passar a palavra, então, para a Priscila, a minha colega do lado do Sesc Comunidade. Vai que é tu, Pri. Obrigada, Ju. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, eu sou nutricionista do Sesc Comunidade, do Mesa Brasil de Porto Alegre. Estamos aqui, né, finalizando o Dia Mundial da Alimentação com esse duelo do jantar. Depois quero trocar umas dicas ali com a Juliette, que a gente já fez também no formato de hambúrguer, né, Ju? E também, quem não quiser utilizar carne vermelha, a gente já fez com frango, com proteína de soja, fica bem gostoso também. E eu trouxe aqui para vocês hoje uma alternativa de jantar mais leve, né, e mais prático também, porque por mais que a gente tenha voltado, né, para a cozinha e voltado mais a receitas nesse período, né, de pandemia, a gente sabe que a rotina também é complicada, né? Principalmente porque muitos estão em home office, têm os seus filhos às vezes em casa, tem que dar conta das questões familiares. Então, quanto mais prático, né, a gente puder deixar a nossa alimentação, melhor para a gente conseguir ter, né, manter uma alimentação saudável e não ir atrás de subterfúgios, né, mais fáceis, né, para a gente se alimentar. Então, eu vou trazer hoje aqui uma opção de sanduíche natural, porque agora está aquecendo também, né, o tempo, com a primavera e com o verão, não apetece tanto da gente comer uma refeição mais pesada à noite. Então, a gente pode comer um sanduíche e esse sanduíche ser equilibrado e ter todos os nutrientes que o nosso organismo precisa, né? Até porque a gente escuta muito, principalmente de idosos, que não gostam de comer comida à noite, né? Comida, quando a gente fala, geralmente se remete ao arroz, feijão, a carne. Então, é uma opção mais leve para a gente utilizar aí nessa refeição, que também é importante, né? Não é porque é à noite, não é porque é no final do dia que a gente deva pular essa refeição. O jantar, ele é importante porque o nosso organismo continua em funcionamento, nós temos funções importantes continuando acontecendo no nosso organismo enquanto a gente dorme. Então, a gente precisa também se nutrir, né? Ter todas as vitaminas e nutrientes necessários para isso. Então, aqui hoje eu vou fazer com vocês uma pasta de ricota, que ela vai ser um coringa, né? A gente vai estar utilizando essa pasta como uma base proteica desse sanduíche natural, mas ele pode ser também uma alternativa à manteiga, à margarina, à maionese, essas bases de gordura, né, que a gente tem o hábito de colocar no pão. Então, a ricota, ela é um queijo magro, né? Ela tem menos gordura, mantém mais as proteínas e o cálcio do que os outros queijos, né? Quanto mais branco for o queijo, menos gordura ele tem. Então, a gente vai estar utilizando aqui a base deste creme, a ricota. Então, é super simples de fazer, vai ter a receita aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser utilizada uma ricota pequena ou média, né? Dependendo muito da estrutura da ricota. Se ela for mais firme, ela vai render um pouquinho mais. Se ela for mais seca, um pouquinho menos. A gente vai usar o leite, pode ser o leite desnatado, leite integral.
Se for intolerante à lactose, dá para utilizar o leite, a ricota, né, sem lactose, que já tem hoje em dia também. O próprio tofu também funciona bem. O leite sem lactose ou leite de soja, né, aí vai mudar um pouco os sabores. Vou estar acrescentando aqui também uma gordura diferente, uma gordura boa, porque o nosso organismo também precisa de óleos, né? Então, aqui eu vou estar usando o azeite de oliva, que ele contém substâncias, inclusive, que são protetoras do nosso coração, né? Ajuda a gente a não ter doenças cardiovasculares. E também vai ajudar a incorporar todos os ingredientes juntamente com a ricota, né? Deixar mais cremoso esse creme, né? E aqui também na nossa receita de base, eu vou estar utilizando os talos de salsa, né? Então, aqui entra a parte do aproveitamento, né? Porque a salsa, ela não é só as folhinhas, a gente deve utilizar os talinhos também, né? Mas como a própria Juliette falou antes, a gente vai utilizar cenoura, ou vai utilizar outro vegetal, a gente não precisa descascar. Sempre utilizem o máximo possível daquele vegetal, daquele alimento que a gente está consumindo, né? Então, as cascas são ricas em fibras, os talos mais ainda, né? Vão concentrar ali nutrientes para distribuir para as folhas. E quando a gente não utiliza a parte mais nutritiva e às vezes mais saborosa, a gente acaba descartando, né? Principalmente nesses dados alarmantes que a gente tem, né? Hoje em dia mais divulgado também a questão da fome e a do desperdício. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, evitando o desperdício na nossa casa também, né? E de uma forma saborosa, por que não? Nessa receita, então, eu vou fazer ela colorida, de 3 cores diferentes, até para se tornar atrativo, né? Como a Débora falou no desafio da manhã, quanto mais colorida for a nossa alimentação, quanto mais vegetais de cores diferentes a gente tiver, mais nutrientes, mais vitaminas o nosso corpo vai ter, né? E também vai se tornar mais bonito, mais atrativo, principalmente para criança, isso é muito importante. Então, a gente tem a base, né, que é a ricota, o leite, o azeite de oliva e o sal, que é o tempero. A gente pode tanto bater num processador ou amassar no garfo a ricota e ir misturando aos poucos, né, o leite e o azeite de oliva, e vai ficar um creme, como se fosse uma maionese, né, como a gente tem o hábito de utilizar. Então, aqui eu fiz metade da receita, ele rende bastante. Por isso que eu coloquei ali na dica que dá para guardar na geladeira por 3 dias, para ir utilizando a longo prazo, né? Mas a gente tem que cuidar também para não estragar. Eu vou separar aqui uma parte, né, desse molho e vou fazer ele de 2 cores. Eu vou colocar os talinhos de salsa e a beterraba em um e a cenoura no outro. Então, como o creme base ele é bem neutro, né? A gente pode ir modificando os temperos e o gosto, né, de acordo com o que a gente tiver ou o que a gente mais gostar. Então, aqui, com a beterraba, ele vai ficar um creme mais rosado. Eu não podia deixar de utilizar a beterraba hoje, né? Porque na semana passada, a beterraba foi a estrela do Mesa Brasil, onde a gente enviou para vários influencers, né, uma caixa com a beterraba, com as suas folhas e os seus talos, desafiando-os a preparar uma receita com aproveitamento integral. Então, surgiram receitas maravilhosas em todo o estado, que aí depois também vocês vão acompanhar no e-book. Estão sabendo que vai ter um e-book do Mesa Brasil este ano? Não acredito. Vocês viram lá na página do SESC que a gente tem um website
Semana da Alimentação, onde tem um edital que cita lá que todas as receitas enviadas, né, vão ser avaliadas e podem entrar no nosso e-book de receitas do Mesa Brasil de 2020. Então, se você gosta de cozinhar, né, tem esse gosto pelo aproveitamento integral, envia sua receita para a gente. Quem sabe a sua receita não é divulgada, né, num livro do Mesa Brasil e do SESC. Então, aqui a gente tem 2 cremes, né, coloridinhos, para a gente utilizar na base do sanduíche. Como estão as tuas almôndegas aí, Ju? E a Ju? Acho que se perdeu nas almôndegas. Enquanto a Ju não... Pri, vou ir mostrando, então, as minhas almôndegas aqui, enquanto tu vai montando o sanduíche, então. Deixa eu botar para cá. Pessoal, as almôndegas, então, como eu falei, elas são bem rápidas, né, no cozimento. Tem sempre que ficar de olho e olhando para não passar do ponto, né, para não ficar muito torrada. Então, aqui, ó, eu coloquei 3 almôndegas, né, para vocês verem, que é uma porção, daqui a pouco, para estar comendo no jantar, 3 almôndegas, e vocês podem implementar, então, essa janta fazendo saladas, tanto cruas quanto cozidas, né? Vai aumentar, então, o aporte dessa janta de fibras, nutrientes, né, como vitaminas e minerais, tá? Então, essas almôndegas vocês podem estar fazendo na janta também, já comer na janta e tá levando no outro dia, então, também para o almoço, tá? Então, eu agradeço vocês, espero que vocês tenham gostado dessa receita de almôndega nutritiva. Quem fizer, então, a almôndega, vocês podem nos marcar nas redes sociais, então, no @SESCRS, para a gente estar vendo, então, essas receitinhas que vocês estão fazendo aí na casa de vocês, tá? Espero que seja prática essa receita e que vocês tenham gostado. Obrigada por todos que comentaram aí no nosso chat, que falaram alguma coisa sobre as nossas receitas, tá bom? Muito obrigada. A Ju já se despediu, mas eu só queria ver a almôndega da Ju. Tô montando aqui o sanduíche, botei uma pasta de cada lado, né, do pão, tô acrescentando alface, né. Não esqueçam que essa parte central, né, das folhas, esses talos, são nutritivos, não descartem. Então, estou acrescentando aqui tomates, sempre com a casca, com as sementes, né? Utilizem de forma integral. Aqui também tem o pepino, com a casca e com a semente também. E mais um pouquinho da cenoura e da beterraba. Opa! Como a Juliette falou, é importante a gente frisar a questão da higienização dos vegetais, né? Eu estou falando aqui de colocar mais saladas no nosso jantar, só que também dá trabalho se eu parar tudo do jantar e para lavar todos esses vegetais e picar. Então, é muito mais prático se eu trouxer do mercado, já higienizar todos os legumes e vegetais e guardar na minha geladeira, né? Eu posso chegar, lavar o pé de alface, deixar ele higienizado em solução clorada, enxaguar, secar bem, né? Tirar o excesso da água das folhas, e aí sim guardar no pote ou num saquinho plástico para eu ir consumindo ao longo dos dias. A cenoura, algum vegetal, eu já posso deixar picado também, para que seja mais prático. Eu só chegar na geladeira, tá tudo pronto, tudo picado, e ir montando o sanduíche com o que eu tenho pronto, né? O hambúrguer ou a almôndega, né, que a Ju fez, se a gente deixar congelado, é só descongelar ali, né? Ou já tenho ali o hambúrguer descongelado, ao invés de colocar a pasta de ricota, eu posso colocar o hambúrguer aqui no meio, né? E aí eu tenho uma refeição mais proteica também.
se eu não vou dormir tão tarde, ou se eu tenho, né, essa necessidade de comer mais proteínas, é importante a gente acrescentar um pouquinho mais. Posso colocar um frango desfiado, posso acrescentar um ovo cozido também, né? O importante é sempre fazer essas substituições para que a gente consiga consumir sempre, né? Carboidratos, proteínas e vegetais e legumes para que a gente tenha todos os nutrientes necessários em todas as refeições, né? Queria ter usado aqui o pão árabe da Ana, né, lá de Juí, ou o pão de banana da Ari, lá de Rio Grande. Não deu tempo de buscar, então tive que usar esse pãozinho aqui mesmo, né? Mas vocês podem acompanhar aí que tiveram receitas maravilhosas, não só no duelo, mas durante toda essa semana da alimentação. Da minha parte é isto também, né? Espero que vocês tenham gostado, não só do duelo de hoje, né? Desse nosso duelo saudável aí, mas de todas as atrações dessa semana que foi pensada com muito carinho, né? Por todos nós, do Mesa Brasil, de todo o estado. Obrigada por estarem aqui até o final conosco, né? Agradecer toda a equipe que está por trás, sempre de todas as atividades que a gente realiza. Agradecer a toda a rede, né, de solidariedade do Mesa Brasil, todos os gestores, todos os colaboradores que fazem, né, todo esse programa e tudo isso ser possível também. Não esqueçam, né, de acessar lá no website da Semana da Alimentação e mandarem suas receitas para o nosso e-book, que vai sair no final do ano. Todo mundo que se inscreveu no site, que participou de alguma atividade da semana, no final do ano vai receber no seu e-mail este e-book pronto, né? Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá, até amanhã vai estar lá o site para se inscrever, e aí vai receber também o seu e-book no final do ano, quando tiver tudo pronto. Mas também mande a sua receita, que a gente vai gostar muito de saber que vocês se aventuraram lá na cozinha. Obrigada, então, pessoal. Uma boa noite a todos. Agradecemos a presença e a atenção de todos. Obrigada, Ju. Ô, Pri, como tu já falou que eu já me despedi, né? Daí eu fiquei mais quieta. Mas igual eu quero dar uma boa noite, então, para todo mundo que, né, esteve presente com a gente essa noite. Espero que tenham gostado das receitinhas. Agradecer, então, pelo Mesa Brasil aqui de Lajeado, a toda a nossa rede de solidariedade, aos nossos doadores, né? Que se não fossem eles, o Mesa Brasil, né, também não existiria, que a gente, né, não teria alimentos, então, para poder estar doando para as instituições sociais, a todas as instituições que participaram, que assistiram, então, essa nossa live do duelo. Obrigada a ti, né, por estar duelando, então, nessa noite comigo. E sigam, então, a página do SESC RS para saber de todas as novidades. Obrigada e boa noite.